Bom dia a todos. Hoje nós vamos dar início a mais uma TPC com o tema leitura, mas dando seguimento às respostas que vocês nos enviaram na semana do dia 3 ao dia 7 de outubro. Então hoje nossos objetivos são compreender que a leitura perpassa por todas as disciplinas e é de responsabilidade de todos os docentes. Refletir sobre as respostas dos professores da TPC da semana de 3 a 7 de outubro e realizar uma atividade de leitura e refletir como proceder em todas as aulas. Então é mais um bate-papo e uma conversa sobre um tema já recorrente aqui na nossa diretoria de ensino, que é a leitura. O objetivo é vocês refletirem nesse momento sobre a atuação de vocês enquanto formadores de leitores e também de próprio leitor. Então, o desafio de ler e compreender em todas as disciplinas. Nós temos aqui um excerto de um trecho de uma publicação da revista Nova Escola de 2010, que dizia que no Brasil, 1 em cada 10 brasileiros com 15 anos ou mais não sabe ler e escrever. Uma vergonha que encobre outras realidades não tão evidentes, mas igualmente dramáticas, como o fato de que 2/3 da população entre 15 e 64 anos é incapaz de entender textos longos e localizar informações específicas, sintetizar a ideia principal ou comparar dois escritos. O problema não é reflexo apenas da baixa escolarização, segundo dados do Instituto Paulo Montenegro, ligado ao IBOP, mesmo considerando a faixa de pessoas que cursaram de 5ª a 8ª série, apenas 1/4 delas é plenamente alfabetizado. A conclusão é que nas escolas os alunos aprendem a ler, mas não compreendem o que leem. Então isso é recorrente já há muito tempo na realidade das nossas escolas, né? E o nosso foco, retomando todo esse trabalho com leitura, é o que fazer para que nossos estudantes se apropriem da compreensão leitora. Porque decodificar, eles decodificam. O grande entrave está em compreender aquilo que lê. No próximo slide, pode passar, Carla. Ainda trazendo essa reflexão para vocês, a gente trouxe um outro excerto também do último dado do IBOP de 2019, que diz que a alfabetização ela aumentou, mas não o esperado. Então nós temos aqui um dado, né, falando que o índice era para 6,5 para 2024 e provavelmente nós não alcançaremos essa meta. Então, enquanto nós, professores, como nós vamos contribuir para que a meta seja alcançada ou pelo menos chegarmos perto do índice que se foi proposto, né, para a ODS. E aqui a gente tem um compilado das respostas de vocês naquele formulário da TPC do início do mês de outubro, né, daquela semana antes do recesso. Nós tivemos 410 respostas naquele formulário e uma das perguntas era: você se considera um leitor? Então 92,2% dos professores da nossa rede aqui na diretoria de Birigui se consideram leitores e 7,8% não se consideram leitores. Então acho que o desafio que a gente está propondo aqui é até maior, né? Porque a gente tem que pensar que nós também temos que transformar esses quase 8% de professores em leitores, né? Como é que nós queremos formar leitores se eu, enquanto professor, não sou leitor, né? Então, o que será que nós podemos fazer para apoiar esses professores que não se sentem leitores, para que eles se tornem leitores? Porque se tornar leitor é o caminho para que eu forme leitores. Como é que eu formo um leitor se eu mesmo, enquanto professor, não sou um leitor? É uma tecla que a gente bate bastante, que é o modelo, né? Ser modelo de leitor para os seus estudantes. Então a gente precisa rever aí alguns conceitos enquanto formadores de leitores. E nós continuamos a pergunta a respeito de quantos livros foram lidos e quais os gêneros textuais mais interessam. E aí a gente tem um dado interessante,
que a maioria, né, 307 pessoas responderam que o gênero que mais lê é notícia ou reportagem. É um dado que a Carla e eu discutimos e a gente achou muito interessante pontuar isso para vocês, porque são textos que traz o nosso dia a dia, o cotidiano, e não são textos da literatura, né? É um dado que a gente ficou um pouco preocupada mesmo, né? Porque a importância do leitor, dele ser leitor para além da notícia e reportagem. Todo mundo lê notícia e reportagem, nós temos que fazer isso para nos mantermos atualizados diante da profissão que nós temos, né? Mas quando eu penso, né, que olha lá, nós temos 34% dos professores que leem crônica e romance, 41% leem romance, né? A gente pode olhar que são poucos os professores que se interessam, né? De 410 pessoas, só 200 pessoas gostam do romance. Então são poucas pessoas interessadas no literário. E é através do literário que a gente cria um repertório de palavras, a gente cria um repertório mesmo de embasamento para minha fala enquanto professor, e eu vou expandir aí os meus horizontes através do literário, independente de ser a crônica, o romance, o conto, né? Independente de qual gênero, é através do literário que a gente tem uma ampliação de vocabulário. E quando a gente tenta formar meninos leitores e escritores, né? Porque a partir da leitura a gente vai criar o menino escritor, a gente tem que pensar que a gente tem que repertoriar esse menino. O vocabulário deles é pobre. É pobre e é um vocabulário empobrecido. Por quê? Porque eu não leio? Porque a qualidade do material que eu leio não é uma qualidade de material empobrecido, porque isso também é uma questão que a gente tem que pensar na qualidade dos textos que nós colocamos na mão dos meninos, né? Se eu coloco textos de qualidade literária, de qualidade de escrita inferior, eu não vou repertoriar o menino e fazer com que ele amplie o seu vocabulário, tanto para conversar como para escrever melhor. Depois são mais alguns gêneros que foram apontados também por vocês. E aí aqui sim, a quantidade de livros lidos por vocês. Comentar, gente? Então, 68,5% colocou que leu de 1 a 3 livros este ano por fruição. Em contrapartida, nós temos aí 15% que leram de 4 a 6, 10,5% leram mais de 6 e 5,9% não leu nenhum livro ainda este ano. Então, assim, nós, enquanto profissionais da educação, a gente sabe que a vida não é fácil, que a vida é corrida, mas é questão de se pensar, né? Por que é que eu não tive tempo de ler nenhum, né? Muito provavelmente esses 68% deram conta de um livro, mas deram conta de um livro, né? Conseguimos ler um livro por fruição, por prazer, né? Como uma maneira de me distrair, de ter algo prazeroso na minha vida. E aí, depois a gente fez a pergunta de quantos livros foram lidos para contribuir para a formação acadêmica de vocês. E nós temos, de novo, 6% que não leu nenhum livro para a formação acadêmica, 69,3% leu de 1 a 3, 14,9% de 4 a 6, e aí quase 10%, com 9,8%, mais de 6 livros. E aí nós fizemos algumas perguntas que vocês responderam. Então, o que e como fazer, né? Como ensinar leitura em todas as áreas do conhecimento? Quais tipos de leitura o seu estudante precisa realizar com proficiência para que ele consiga compreender os conteúdos que você ensina? Como você, professor ou professora, pode ajudar a resolver o problema da falta de compreensão leitora? E por último, como criar estratégias para que os estudantes leiam e compreendam o que está escrito? Vocês responderam algumas dessas questões e nós vamos comentar. E o nosso objetivo hoje, além de comentar as respostas de vocês, é pensar um pouquinho,
em estratégias e o que fazer para a gente conseguir responder esses questionamentos. Então, a primeira questão que está aqui, né, como você acha que nós, professores, deveríamos ensinar a leitura na escola? Então, entre as respostas, nós temos, através da leitura compartilhada e colaborativa, construir perguntas, usar ferramentas digitais, deve ser desenvolvida na prática, transformando em uma atividade interativa, metodologias ativas para ensinar o aluno a ler, não sei opinar, com mais dinamismo, explicar a história ou notícia da forma mais na prática e não ficar apenas lendo para dar aquele sono. Projeto de leitura, leitura diversificada, leitura compartilhada, de maneira constante e admirável. Iniciar o dia com uma leitura coletiva ou compartilhada e sugerir uma leitura semanal para discussão e debate durante toda a semana. Trabalhando textos científicos com os alunos. Então essa aqui é uma visão de algumas respostas que vão exemplificar mais ou menos assim um todo daquilo que foi respondido por vocês, né? Então a gente vê muita coisa interessante aqui de pessoas que estão se apropriando do como trabalhar a leitura na sala de aula, e a gente também vê algumas situações e a gente ainda precisa apoiar os professores ali para que eles compreendam de que forma a gente vai trabalhar com a leitura em sala de aula. Da mesma forma que todo texto ele tem uma intencionalidade, as leituras também. Então, cada tipo de leitura ela tem um objetivo e é muito importante que você, professor, saiba qual é o objetivo da leitura quando você leva um texto para a sala de aula, né? É preciso refletir, aprender para fazer com que esses estudantes avancem na compreensão da leitura. Que seria aqui qual é o meu propósito didático, né? Quando eu levo uma leitura para a sala de aula, seja ela de uma notícia, seja ela de um texto literário, seja dos textos que estão aí no material de apoio ao currículo, no Aprender Sempre, qual é o meu objetivo com isso, né? O que os meninos precisam aprender com essa leitura? É a primeira pergunta que o professor tem que se fazer para nortear o seu trabalho. Então, qual é a habilidade a ser desenvolvida a partir desse texto? Outra questão, quais tipos de leitura, pensando nas finalidades que você leu no texto acima, que foi o texto das modalidades organizativas e modalidades didáticas do ensino da leitura, né? Os seus estudantes precisam realizar com proficiência para que ele consiga compreender os conteúdos que você ensina. Então, quando a gente olha para essa questão, ela já vai entrar especificamente dentro do conteúdo que você trabalha, dentro da disciplina que você, professor, está ministrando, né? Porque o objetivo de leitura de um texto lá na área das ciências humanas, muito provavelmente não é o mesmo que lá na aula, na área de linguagem, mais especificamente vamos pensar na língua portuguesa. Então, isso tem que ficar muito claro, né? Quais são a proficiência que ele precisa, que esse menino precisa ter para compreender os textos históricos, para compreender os textos de informação científica lá na área de ciências da natureza, para compreender os textos literários, vamos pensar nas questões da narrativa, o que o menino precisa dominar para ter essa proficiência leitora lá no gênero da narrativa. Então, entre as respostas de vocês, nós temos, quer falar, gente? Conforme o conteúdo, todo e qualquer gênero deve ser oferecido para o estudante, desde que os temas estão entrelaçados e mostrar que há textos de diferentes gêneros e estruturas que remetem no mesmo tema. O professor deve, assim, ampliar essas leituras para que o estudante conheça as diferentes linguagens e os diferentes contextos de produção. Aí, como resposta, também nós temos, através de uma pesquisa realizada para a elaboração da obra, os autores identificaram 6 tipos de estratégia de leitura: predição, pensar em voz alta, estrutura do texto, representação visual do texto, resumo e questionamento. Outra pessoa respondeu todos. Uma outra pessoa respondeu leitura pontual, colaborativa, prolongada, em voz alta feita pelo professor e com atividades sequenciais, ou seja, todas são muito válidas e têm seu momento de importância. Depois, leitura pontual, colaborativa, em voz alta e prolongada, alguém que não tem ideia.
E por último, leitura individual com interpretação. Então aqui a gente tem que pensar de novo naquela fala, qual é o meu objetivo com a atividade de leitura, né? Em que momento cabe a leitura individual com interpretação e em que momento cabe, por exemplo, a leitura compartilhada. Elas têm objetivos totalmente diferentes. Quando a leitura compartilhada ela quer ensinar o menino como é que lê, como é que eu compreendo a leitura individual com interpretação, ela quer saber se o menino ela já adquiriu essa proficiência leitora que consegue ler e compreender sozinho, né? Então, de acordo com o momento da aula e de acordo com aquilo que eu estou trabalhando, eu tenho que pensar e observar qual é o tipo de atividade de leitura que é o que vai melhor atender os objetivos da minha aula naquele momento. Como você, professor, pode ajudar a resolver o problema da falta de compreensão leitora? Então, entre as respostas, a organização da sala, a concentração, os grifos, o vocabulário, contextualizar, intertextualidade, né, nos textos, situando o meu aluno sobre o contexto de produção, como também possibilitando a ele a apropriação das características da linguagem escrita por meio de uma pesquisa online ou em um dicionário físico, vocabulário no final do texto ou ainda uma roda de conversa como forma de troca de experiência. Através da leitura que leve em conta o interesse do aluno, de modo que seja uma leitura agradável e motivadora, utilizando a leitura compartilhada em roda de conversa, buscando colocar diferentes figuras de linguagem para interpretação e compreensão, através de textos curtos e de fácil linguagem, leitura colaborativa, individual, com questões para interpretação escrita, e incentivando os estudantes nesse processo de leitura. Então aqui também a gente tem algumas coisas bem interessantes, né, do movimento que tem que acontecer realmente com a leitura dentro da escola. E uma coisa que a gente precisa pensar bastante é nesse terceiro item aqui, ó, através de textos curtos e de fácil linguagem. Né? Até que ponto meu menino vai melhorar na compreensão leitura se eu sempre oferecer textos curtos e de linguagem simples? E aí vai na contramão dessa resposta que colocou como um dos pontos da compreensão leitora é a intertextualidade. Se eu sempre oferecer um texto curto e fácil, como o meu estudante ele vai ter bagagem para relacionar esse texto com outros textos? Que é uma situação que nós vivenciamos essa semana numa sala, numa escola que nós fomos acompanhar a recuperação, que os meninos fizeram primorosamente a intertextualidade entre o texto que a professora leu com um outro conto tradicional. Né? Então os meninos eles trazem alguma bagagem, muitas vezes a gente não dá devida atenção para aquilo que os meninos trazem, né? Então, quando é que meu aluno, meu estudante, ele vai ampliar o vocabulário se eu sempre pensar numa linguagem mais fácil, né? Quando na realidade a gente tem que apoiar o menino na ampliação da linguagem. E aí a gente volta aqui, ó, nessa situação onde eu possibilito a apropriação de características da linguagem escrita, pesquisa online, pesquisa em dicionário, a ampliação do vocabulário pelo contexto que aquela palavra está colocada naquele texto, né? Então a gente tem que pensar bastante nessa questão da qualidade dos textos, tá? E do tamanho dos textos também, porque nem sempre os textos precisam ser tão pequenos e com uma linguagem tão simplificada. Para a compreensão leitora, eu preciso ampliar o repertório desse meu estudante e não dar sempre mais do mesmo. Como criar estratégias para que os estudantes leiam e compreendam o que está escrito? Então, estimulando dinâmicas como leitura ao ar livre. Acredito que fazer uma leitura prévia sobre o assunto a ser trabalhado seja o primeiro passo. Ao trabalhar o texto com os estudantes, devemos realizar leitura do texto em voz alta para que eles percebam toda a sua estruturação, desde palavras, vírgulas, discursos, entre outros. Na maioria das vezes, isso facilita a leitura e a compreensão dos textos, porém, outros estudantes preferem a leitura silenciosa. Então, sendo assim, podemos fazer os dois tipos de leitura e analisar junto à turma
qual dos dois tipos é mais benéfico para a compreensão e aprendizagem. Discutindo os episódios e dando voz ao estudante para falar sua opinião, propondo mais atividades da competência leitora, trazendo textos que estejam relacionados ao seu cotidiano e levar em consideração o conhecimento de mundo do aluno para que mesmo possa interagir com a leitura compartilhada ou mesmo deve ter o texto em mãos para seguir a leitura. Quer começar comentando? É bem interessante, né, o que vocês trouxeram aí como estratégias, e eu acho que essa resposta aqui é bem bacana para a gente começar a comentar, porque para cada turma a gente tem que utilizar uma estratégia diferente, né? Os estudantes são diferentes, então o que dá certo para uma turma não dá certo para outra. E nós precisamos conhecer esses estudantes, como é que eles aprendem, para aí sim a gente estabelecer qual tipo de estratégia é mais benéfica para aquela turma, para aquele grupo especificamente. Quando eu penso, por exemplo, aqui, ó, alguns preferem a leitura silenciosa, né? Provavelmente o aluno que prefere a leitura silenciosa é aquele que já tem um domínio maior das questões de leitura, das capacidades de leitura que são requeridas para a leitura de um texto, né? Então a gente tem que realmente ali fazer uma dosagem, porque o menino que ainda não adquiriu essas capacidades, a gente vai voltar naquela história que acontecia algum tempo atrás, assim: professor, não achei, professor, não entendi, volta lá e lê o texto de novo. Se ele não adquiriu capacidade ainda para a compreensão leitora, ele vai ler o texto 1 milhão de vezes e ele vai continuar sem compreender, porque falta pré-requisito para que esse menino tenha compreensão leitora. E é nesse momento que a gente precisa do apoio da leitura em voz alta, que é aquele, né, a leitura compartilhada ou colaborativa, que independente do nome é a mesma coisa, né? Ele precisa desse suporte para começar a adquirir as competências e habilidades para desenvolver essa leitura autônoma, que ele possa sentar, se debruçar sobre um texto e ler e compreender aquilo que está sendo proposto pelo professor. Então é como a Gisele falou, é analisar a situação, tanto entre as turmas na qual eu trabalho, como dentro da mesma turma. Quem precisa e quem não precisa. Eu posso no momento colocar, por exemplo, agrupamentos produtivos, para trabalhar com a leitura no grupo, na dupla, sem eu precisar fazer aquela leitura compartilhada, onde o leitor mais proficiente vai apoiar aquele que não tem tanta proficiência, né? Mas a gente precisa sempre ter um olhar, que a gente tem que puxar e resgatar aquele menino que ainda não dá conta, né? E após a leitura do texto da Kátia Bracklin, que foi as modalidades organizativas, escolha 3 tipos de leitura que você utiliza regularmente em sua sala de aula. Então ali nós tínhamos elencados, né, vários tipos de atividades de leitura e para que serve esse tipo de atividade de leitura, né? A que ela se destina. E muitas vezes a gente sabe, conhece vários tipos de atividade de leitura, mas a gente não sabe exatamente qual é o foco que aquela atividade vai atender. Então ali a gente trazia, não tão detalhado, mas resumidamente, qual era o foco de cada atividade de leitura. E as respostas de vocês foram: leitura em voz alta feita pelo professor, leitura individual com questões para interpretação, leitura compartilhada ou colaborativa. Fábula, artigo de opinião, tirinha e resenha. Leitura compartilhada, leitura deleite, leitura em voz alta pelo professor, leitura individualizada. Leitura compartilhada, leitura deleite, leitura individualizada. E aí segue, né? A leitura em voz alta pelo professor, a individual com questões para interpretação, a leitura em voz alta, e aqui embaixo nós temos, né, mais 2 questões que são parecidas com as questões anteriores, né? E aí a gente precisa prestar bastante atenção no que é a atividade de leitura e no que é o gênero textual que está sendo trabalhado, né, Gisele? A gente ficou um pouco surpresa quando a gente analisou essas respostas, porque essa questão ela está intrinsecamente ligada àquela, uma das primeiras, quando se perguntava que tipo de leitura o seu estudante precisa realizar com proficiência para compreender os textos que você traz para a sala de aula. Então, essa daqui já seria uma atividade de reflexão. Olha, se eu fizer uma leitura programada, talvez o meu estudante compreenda como se deve ler em voz alta, né? Mas a gente viu que
teve alguma pessoa aí que colocou gênero textual. Então, a atividade de leitura é diferente de gênero textual. A gente precisa se apropriar, independente da disciplina que você leciona. Exatamente. E aí, quando a gente pensa, por exemplo, fábula, artigo de opinião, tirinha e resenha, são gêneros, né? E aí, para cada gênero desse, cabe uma finalidade de leitura. Eu leio para algum objetivo. E para esse objetivo vai caber um tipo de atividade de leitura diferente, que são aquelas que estão citadas no texto, né? Então, qual é o meu objetivo com o trabalho com o artigo de opinião? Então, de acordo com o meu objetivo com o trabalho do artigo de opinião, é a atividade de leitura que vai ser explorada ali, né? Então, a gente precisa pensar bem qual é a minha finalidade com a leitura para poder saber qual é o tipo de atividade que a gente vai desenvolver. E aí a gente traz um pouquinho das estratégias de leitura da Isabel Soler. E esse livro provavelmente está em todas as salas de leitura. É um livro com uma linguagem muito simples, uma linguagem muito acessível, né, para professores de todas as áreas, de todas as disciplinas. Tá? Ele não traz um enfoque tanto ligado ali na língua portuguesa, com termos técnicos que, de repente, né, nós professores lá de outras áreas não vamos conseguir entender, né? Então, para Isabel Soler, as estratégias de leitura, elas são ferramentas necessárias para o desenvolvimento da leitura proficiente, ou seja, a leitura com compreensão. Sua utilização permite compreender e interpretar de forma autônoma os textos lidos e pretende despertar o professor para a importância em desenvolver um trabalho efetivo no sentido da formação do leitor, independente, crítico e reflexivo. E se a gente for pensar lá, né, no projeto político-pedagógico da escola, isso aqui está colocado, que a gente quer, né, que nossos estudantes sejam críticos, né, sejam reflexivos, sejam independentes. E isso passa pela situação de leitura, né? Ninguém se torna crítico se ele não compreende aquilo que ele lê. Vai comentar? Eu gostaria que vocês, para a próxima atividade, para a próxima aula que vocês forem planejar, vocês pensem com muito carinho como é que vocês vão trabalhar a leitura na próxima sequência didática, né? Como é que vocês vão desenvolver o trabalho com a leitura, que tipo de leitura vocês farão, quais serão os objetivos que vocês terão a partir daquela leitura, e analisem como os estudantes se comportarão diante de todo esse planejamento. Esse planejamento e esse movimento, vocês vão perceber diferença nisso. E aí a Isabel Soler, ela traz pra gente o que a gente faz no antes, no durante e no depois da leitura, tá? Então a gente vai olhar um pouquinho. Quando eu, professor, estou lá preparando a minha atividade de leitura, o que é que eu preciso pensar no antes da leitura, né? Então, alguns aspectos eles devem ser levados em conta para o ensino correto das estratégias da compreensão leitora. Então, o ler é muito mais que possuir conhecimento de estratégias e técnicas. A leitura é um instrumento de aprendizagem, informação e deleite, né? Então, nós temos que criar no nosso estudante que ele precisa ler para aprender, para se informar e também para o deleite, para apreciação, né? Então, a escola ela tem que abrir esses 3 leques de trabalho com a leitura. Quem não sente prazer pela leitura não conseguirá transmiti-lo para os demais. Então, vamos pensar, quem não gosta de ler, como é que essa pessoa vai ensinar o menino a ler? Como vai ser um modelo de leitor, né? Como eu sou um modelo de leitor, se para mim a leitura não me diz nada. A leitura não deve se tornar uma atividade competitiva, ou seja, competição de leitura, ou seja, quem lê melhor dentro da sala. E aquele menino que está lá decodificando ainda, né? Que é aquele menino que nunca quer ler em voz alta para mim, que essa vontade dele também tem que ser respeitada. Eu não posso expor o menino. Lógico que a gente sabe que tem quem gosta de ler, independente do tipo de leitura que faça. Então eu não posso fazer da leitura uma competição para ver quem lê melhor, para ver quem ganha, quem lê mais rápido, né? A atividade de leitura ela deve ser significativa e corresponder a uma finalidade. Nós já comentamos isso lá no começo.
quando eu seleciono o trabalho de leitura, o texto que eu vou trabalhar, seja ele em qual portador estiver, se eu vou trazer um jornal, se eu vou pegar uma notícia no site, ou se eu vou trabalhar com os textos de apoio do material, do currículo, né? Ela tem que ter uma finalidade. E é a minha finalidade pedagógica, né? E para que meu menino vai ler? Para aprender o quê? E pensar na complexidade da leitura e nas capacidades dos estudantes para enfrentar essa complexidade. É aqui que a gente volta a falar na questão do quanto esse texto é complexo. Nas formações que a gente tinha de anos iniciais, a Thelma Vaz sempre falava pra gente, Délia Lerner colocava, mesmo a Kátia Bracklin, aí que nós colocamos o texto do formulário, que todas as atividades elas devem ser difíceis, mas possíveis. Se a atividade se torna fácil ao ponto do aluno refazer em 5 minutos, é porque ela não tinha desafios. E quando a atividade não tem desafio, ela não tem reflexão. E quando não tem reflexão, ela não leva a novo aprendizado. Por isso que a gente tem que pensar na complexidade. Nem tão difícil que seja impossível de fazer e nem fácil demais que a gente faça de uma maneira que não leve a reflexão. E aí a gente volta lá para aquela resposta daquele professor ou daquela professora que colocou que só traz textos curtos e fáceis e de linguagem fácil, simples, né? Motivação para a leitura. Toda atividade deve ter como ponto de partida a motivação dos estudantes. Tem de saber o que deve fazer, sentir que é capaz de fazê-lo e achar interessante o que se propõe que ele faça. Uma das outras respostas que a gente apresentou aqui para vocês foi trazer textos que façam sentido para esses estudantes, que seja do cotidiano desses estudantes. Exato. Mas não pode ser só isso, precisa a partir de. E aí quando esse estudante ele vê que faz sentido para ele começa a se interessar e ele traz uma devolutiva para as aulas e para todo o contexto que se propõe a partir daí. E a gente chama isso de propósito comunicativo, né? É o menino saber desde o início do porquê que ele vai ler, né? Nós vamos trabalhar com esse texto com qual finalidade? Ele tem que saber o porquê que ele está lendo, o porquê que ele está estudando isso, em que isso vai acarretar ali na frente, no final daquela sequência de atividades, o que é que ele vai fazer e o que é que ele vai aprender. Quando ele sabe desde o início o porquê que ele está fazendo aquilo, ele se torna corresponsável por aquela aprendizagem, né? E a gente traz a responsabilidade para junto dele, que ao participar das atividades da maneira como elas estão sendo propostas, ele vai contribuir com a aprendizagem dele e de toda a turma da sala. Então a gente traz para a corresponsabilidade. E é aí que você, professor, precisa pensar em qual produto, em o que você quer chegar com essa atividade de leitura desde o planejamento. Então você pensa o que é que você quer como objetivo e a partir daí você estrutura as suas atividades. Então o aluno ou o estudante, ele vai ter um produto final e você tem um propósito didático aí a ser cumprido. Que é a habilidade que você vai estar desenvolvendo com ele. Então ele sabe que todo o percurso de leitura e de estudo daquele gênero ou daquele tema, vamos pensar lá na área de humanas, na área de ciências da natureza, todo o estudo daquele tema vai ter um produto final, né? Para o aluno é o produto final e para você, professor, é a habilidade desenvolvida. E aí nós temos os objetivos de leitura. Para que eu leio, né? Os objetivos de leitura em relação ao texto podem ser variados de acordo com situações e momentos. Então, ler para obter uma informação precisa. Então, eu só quero buscar, e assim, nós vou modelizar com uma coisa que nem existe mais, né? Eu preciso encontrar a definição, eu preciso encontrar um número de telefone. Lá antigamente, antes do celular, quando tinha o telefone fixo em casa, eu tinha que procurar o número do telefone do médico. Aí eu ia lá na lista telefônica. E então eu não ia à lista telefônica toda. Eu ia direto lá pela ordem alfabética, na cidade a que me destinava para procurar aquele número de telefone. A localização de uma palavra no dicionário, por exemplo, né? Que hoje, muitas vezes, a gente vai direto para o Google e também não folheia mais o dicionário. Ler para seguir instruções.
que é a montagem de um jogo, que é a produção de um alimento, seguindo uma receita. Ler para obter uma informação de caráter geral, né? Quando, por exemplo, a gente vai ler um jornal que a gente passa os olhos ali pela primeira página, localizando aquilo que nos é de interesse para procurar lá dentro do jornal. Ou mesmo no site, que a gente vai rodando e vai passando o olho e só para ler aquilo que realmente interessa. O ler para aprender, que esse aqui é o básico dentro da escola, né? É ler e compreender. Quais são as estratégias do ler para aprender? Que aí a gente vai ter o grifo, o resumo, né? E aí a gente fala assim, o menino pega lá o marca-texto e grifa o parágrafo inteiro. Então, como é que eu ensino o menino a ler para aprender? Como é que eu ensino o menino as estratégias para grifar o texto? Isso tudo são coisas que nós, professores, temos que ensinar os meninos a fazer. Ler para revisar um escrito próprio, que é a revisão textual, que acontece mais lá nas áreas da língua portuguesa, né? A leitura por prazer. Ler para comunicar um texto a um auditório, né? A leitura de uma palestra, a leitura na igreja. Ler para praticar a leitura em voz alta e ler para verificar o que se compreendeu, ou seja, volta lá e lê o texto de novo. Mas só volta lá e lê o texto de novo se é para eu confirmar alguma coisa que o professor já me perguntou e não para ler de novo porque eu não entendi nada, né? Eu acho que de todas aqui, eu acho que nós poderíamos nos deter nessa, que é ler para aprender, porque eu leio para aprender, mas eu também aprendo a ler. Né? Exatamente. E esse é o caminho que a gente tem que pensar. Eu não leio para aprender se eu não aprendi a ler, né? Seria um trocadilho ali. E aí a gente traz uma proposta de leitura um pouco diferente do que a gente costuma trazer, a gente sempre traz textos, e dessa vez a gente trouxe um quadro do Pablo Picasso, né? La Demoiselles d'Avignon. Eu trouxe a ficha técnica aqui, então ele foi pintado em 1907, é óleo sobre tela, tem a dimensão e ele está lá no museu em Nova York. Então, como nós, professores, podemos fazer uma atividade que seja interdisciplinar a partir, por exemplo, da leitura de um quadro? Exatamente. Como eu faço essa leitura em língua portuguesa? Em história, quais aspectos históricos, sociológicos ou filosóficos eu posso pensar a partir desta tela, a partir do Pablo Picasso, a partir do ano em que ele foi produzido, que foi 1907, qual era o contexto histórico e político do mundo em 1907, né? Quando eu olho já na área de ciências humanas, de ciências da natureza, perdão, o que eu poderia puxar na área de ciências da natureza a partir dessa tela? Né? Quando eu olho e eu percebo que eu tenho mulheres de diferentes etnias aqui dentro, o que será que a gente poderia estar trabalhando? Né? Em matemática. Em matemática, pensando ali na forma geométrica, né, no cubismo que é utilizado por Pablo Picasso. Arte. Né? A arte se torna um campo muito mais amplo para a gente trabalhar. Língua portuguesa, o que eu posso explorar numa leitura num texto não verbal com os meus estudantes. E aí a gente traz algumas questões para reflexão, que está no próximo slide. Então, olha lá. Em arte, por exemplo, por onde o professor começaria a leitura desse quadro? Né? O que você, professor de arte, faria com esse quadro? Você começaria por onde? Em língua portuguesa, qual escola literária poderíamos associar essa obra? Em história, qual contexto histórico podemos inserir essa obra? Geografia, quais são as influências geográficas que podemos perceber no quadro? Em biologia, como poderíamos abordar a genética dentro desse contexto? Filosofia, como discutir correntes feministas e pós-colonialistas a partir da análise da obra? E em matemática, como abordar a geometria a partir da obra de Picasso? Então, a gente trouxe aqui uma breve reflexão de uma leitura a partir de um quadro. E a proposta é que para o próximo desdobramento da nossa TPC, vocês façam uma atividade interdisciplinar
a partir de um texto do caderno do estudante, do caderno do aluno. Mas nós estamos separando, selecionando e preparando para vocês. Exatamente. E aí vocês vão desdobrar isso em ATPCA com uma reflexão com os CGPACs de vocês. Aqui a gente encerra o nosso vídeo hoje. Nós esperamos realmente ter contribuído um pouquinho mais com a reflexão de vocês sobre a leitura, tá? Vocês vão receber junto com o vídeo os PPTs aqui que nós utilizamos. Nós agradecemos imensamente a atenção de todos vocês e teremos mais uma TPC sobre leitura ainda para a gente fechar esse ciclo da nossa conversa sobre leitura. Agradeço muito a participação de todos. A gente espera que vocês tenham gostado. Estamos sempre à disposição e obrigada a todos.